Bom, vou fazer aqui uma revisão rapidamente sobre ah, algumas perguntas feitas a partir dos alunos aí do segundo ano para a história da igreja. As respostas vão ser respostas breves, porque para não ficar cansativa o vídeo. A primeira pergunta feita foi no sentido de em, em que um contexto social, histórico, geográfico, econômico favoreceu para a vinda do Messias, então, para a vinda de Cristo. É, Cristo veio no contexto do Império Romano. O Império Romano dominava todas as terras banhadas pelo Mar Mediterrâneo e os romanos criaram leis únicas para todas as regiões, uma única lei para a região que eles dominavam. Como a Judéia era uma região dominada pelos romanos, então as mesmas leis que eram praticadas na Itália, onde é Espanha, onde é ali no norte da África, está também praticada ali na região do Levante. Ah, as rodovias eram boas, todos os caminhos ali conduziam, levavam a Roma, né? A indicação, além da navegação também ser muito boa, propícia aí para ah, o trânsito, o transporte via mar. Então, tanto por terra como por mar, os acessos eram fáceis, né? E a circulação era intensa no parte do Império Romano. A continuidade da filosofia grega, que nós chamamos hoje de Antiguidade Clássica, era a cultura vigente no Império Romano. Eles estudavam os filósofos de uma forma em geral, principalmente davam muita ênfase às filosofias individualistas, como o estoicismo e o epicurismo. Também no que diz respeito a deixar o povo cético com relação aos seus deuses, porque quando os exércitos romanos chegavam, dominavam, as pessoas achavam que os deuses locais não eram suficientes para salvá-los ali das mãos dos soldados romanos, da opressão dos romanos. A contribuição por parte dos judeus foi no sentido de que é, a esperança messiânica, muito falada no Antigo Testamento, que viria um Messias, restaurador, redentor. Isso os judeus, de certa forma, esperam ainda a vinda do Messias. E também o Antigo Testamento, que caminha, né, o ápice do Antigo Testamento foi a obra de Cristo na cruz do Calvário, né, trouxe essa expectativa para o povo. O sistema de sistema ético moral, né, dado pelos judeus, era bem. Então, assim, Cristo veio na plenitude do tempo, né? Como Paulo fala, tudo já estava pronto. A mensagem de Cristo, qual era? O reino de Deus. Esse era o foco da mensagem de Cristo. Ele veio para fazer a vontade do Pai e fazer a obra que Deus havia determinado que ele fizesse. Então, a pregação dos líderes, a natureza da pregação deles era a natureza cristocêntrica, né? Cristo era o centro da pregação. Eles utilizavam passagens do Antigo Testamento e aplicavam em Cristo. Para a gente ver quando no surgimento do primeiro mártir do cristianismo, o Estevão, foi martirizado. Ele pregou, aí, contando a história bíblica, até mostrando o cumprimento de todas das profecias do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. É, então essa foi a mensagem dos primeiros pregadores da igreja primitiva. Uma mensagem simples e, sim, eles reuniam, faziam culto em casas, em catacumbas, de 10 para reunir. Eles estavam reunindo, liam o salmo, faziam cânticos, contavam testemunhos. Depois o líder espiritual, o presbítero, fazia a explicação da Bíblia. Quem foi Paulo? Como aconteceu sua conversão? Paulo
Saulo, né, Saulo de Tarso, nasceu em Tarso, cidade próxima a Antioquia, na região da Ásia Menor. Ele foi educado aos pés do mestre Gamaliel, um, tinha profunda erudição, muito conhecimento. É, era judeu da tribo Benjamim, havia adquirido, né, a família, comprado o título de cidadania romana, que era um título comprado na época. E ele passou a perseguir os cristãos e, quando estava indo a Damasco para perseguir, se converteu ao cristianismo, teve um encontro com Cristo, se preparou e tornou-se um dos principais líderes e pregadores e divulgadores do Evangelho de Cristo na região do Mediterrâneo, região do Mar Egeu, e que abriu inúmeras igrejas. Fez 3 viagens missionárias e também escreveu boa parte dos livros, ou das cartas, né, melhor dizendo, do Novo Testamento. O que é a Epístola de Ogneto? O que ela defende? A Epístola de Ogneto tem a natureza de defesa do cristianismo. Quer dizer, a idolatria é loucura. Ele faz nessa carta uma comparação entre a alma do homem e, e o mundo. Um processo é uma obra de natureza, de defesa do cristianismo, uma obra de caráter apologético. Sistemas filosóficos que foram aceitos pelos intelectuais romanos. Todos. Estoicos, estoicismo, epicurismo, neopitagorismo, neoplatonismo, maniqueísmo também. Então, assim, os romanos, de uma forma geral, eles tinham acesso, tinham conhecimento sobre todos os segmentos ou tendências filosóficas. Gnosticismo. Né? Como é o governo da igreja? A igreja é feita a partir dos presbíteros e dos diáconos. Assim, existiam essa parte de direção tinha os oficiais carismáticos, que eram os oficiais que faziam a parte de orientação espiritual, de cunho espiritual. E tinha os oficiais administrativos que cuidavam da parte material, principalmente aí das pessoas mais necessitadas na igreja, que é dos órfãos e das viúvas. O culto na igreja era simples, né? Cântico, testemunhos, orações e pregação. Era assim que era realizado. E de uma forma tudo muito simples, de casa em casa, não existia, eu já falei anteriormente. Às vezes eles cultuavam na caverna, na região da Macedônia tem muita caverna, eles iam para as cavernas na região da Macedônia e também nas catacumbas. Em Roma, posteriormente, eles se reuniam no subsolo ali da cidade antiga de Roma. Os problemas externos e os problemas internos da igreja. Os problemas externos foram as perseguições entre 100 e 313. 100 e 313. No final do terceiro século, essas perseguições estão terminando já, mas intensificado em 100 e 250, o Império Romano perseguiu a igreja porque via nela uma ameaça para o próprio império, porque os cristãos cresciam muito. Então, os imperadores romanos passaram a perseguir, né? Por quanto também teve o Nero, doido, que colocou fogo em Roma e colocou nos cristãos. E eles eram perseguidos, a motivação maior é que eram feitas muitas calúnias sobre eles. Que eles eram canibais, que eles eram incestuosos, que eles eram imorais, que eles comiam, né, carne humana. Então esse é o problema externo. E com isso os apologistas vêm, entre eles Justino Marte, vem para defender, surge com argumentação para defender a igreja dessas calúnias.
Os problemas internos são os problemas de heresia, principalmente o gnosticismo. Eu enfatizei, o gnosticismo é um ecletismo filosófico que vai pegando tudo de todos os segmentos. Neopitagorismo, neoplatonismo, estoicismo, epicurismo, maniqueísmo e coloca tudo dentro daquilo que é gnosticismo. O principal aí, que é líder gnóstico, que assustou os líderes da igreja, foi o Marcion, que fez o Novo Testamento gnóstico. Que e a partir dessa realização desse Novo Testamento, os líderes da igreja se reuniram para fazer o cânon do Novo Testamento. O gnosticismo foi um problema interno, a questão do monarquianismo, que hoje a questão prega do unitarismo, né? Esse tipo de heresia também era muito intensa dentro da igreja. Sem dizer o sistema, o próprio maniqueísmo também, as ideias maniqueístas também influenciavam como filosofia, como heresia. Heresias. Então, essas heresias a gente divide em heresias filosóficas e heresias legalistas. As heresias filosóficas, aí, os ismos que eu já falei, e as legalistas têm aí os judaizantes, os ebionitas e na teológica, né? Heresia teológica, o montanismo, o docetismo, o monarquianismo, o arianismo, são heresias teológicas que a igreja enfrentou. Alguns filósofos queriam combinar o cristianismo com a filosofia, ou vestir a filosofia pagã como uma roupagem cristã. Quais eram essas heresias filosóficas? São essas que eu já citei aqui. Os apologistas e polemistas surgiram no segundo e terceiro como nova forma de literária na igreja. Explica o objetivo de cada um. Bom, o objetivo dos apologistas era defender a igreja dos ataques externos, principalmente os ataques vindos do Império Romano. Os polemistas, eles tentavam deixar a doutrina cristã mais, dar um sentido bíblico, mais de condizente com a Bíblia, porque eles tentavam solucionar o problema das heresias internas. Esse é o principal objetivo delas. E tem uma vasta literatura aí dos pais da igreja sobre essas obras. Qual foi o edito que garantiu à igreja a liberdade de culto? E que não foi? Foi o edito de Milão, e o ano, se não me engano, é 313. Por que foi criado o Credo dos Apóstolos e qual a sua relevância para os dias de hoje? O Credo é uma declaração universal de bem, de bem não, é uma declaração universal teológica, de fé e teologia. Assim, creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo, creio na Igreja, creio na ressurreição dos mortos, creio na segunda vinda de Cristo. Então isso aí todos nós cristãos, de qualquer segmento, creem dessa forma. Todos cremos assim. Que é diferente, vou fazer um paralelo aqui, de confissão. Confissão tem um cunho mais de uma teologia mais denominacional, de denominação, de igreja. Né? Por que foi criado o Credo dos Apóstolos e qual a sua relevância para o dia de hoje? O Credo também foi criado para coibir as heresias, o avanço das heresias. Qualquer pensamento que divergisse ali desses segmentos básicos aí da teologia básica do cristianismo, então isso era visto a partir do credo. Essa é a relevância para hoje, é significativo porque é uma forma que o credo ele é importante para a gente ver como os cristãos dos primeiros séculos pensavam, né? Qual era a manifestação deles acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca da própria igreja, acerca da ressurreição, acerca de questões aí da escatologia cristã. No final do século VI, a igreja livre da perseguição de Roma cooperou para a conversão dos bárbaros. No entanto, o paganismo entrou na igreja a partir da conversão desses bárbaros. O que cooperou para o paganismo entrar na igreja? É a tentativa da igreja de adequar a mensagem cristã aos usos e costumes dos bárbaros. Né? Uma estratégia de evangelização. Tem um amigo meu que sempre fala assim, a igreja tem umas sacadas, né? Então uma sacada da igreja foi pegar lá, por exemplo, os bárbaros eles tinham o costume de cultuar os seus heróis de guerra. Eles trouxeram então aí figuras de ícones da fé cristã para serem
homenageados, né, inicialmente. Então foi uma forma. Também os barbeiros eles eram assim bem, eram monogâmicos, né? A mulher tinha um papel muito importante. Apesar dessa importância da mulher mais que recentemente. Mas a questão da monogamia passa a ser vista assim, não que seja uma influência pagã, né? Mas era uma prática dos bárbaros aí. E esses bárbaros, eu vou dizer pagão, não no sentido que eles fossem desprovidos de uma religião. Alguns tinham uma religião totalmente diferente do cristianismo. Muitos bárbaros, por exemplo, se não me engano, os ostrogotos, visigodos, eles eram cristãos arianos. Né? Arianos, eu falo aquele ário lá do Concílio de Nicéia que não aceitava a existência igual de Cristo, igual a de Deus. Que foi criado, foi a ser Deus, mas ele não tem a mesma substância. Que nesse mesmo concílio de Nicéia, o Eusébio de Cesareia, então não, que é a forma que os cristãos pensam hoje, o dogma da divindade de Cristo é que Cristo é Deus e é homem, 100% homem, 100% Deus. Bom, então assim, vai entrar como uma estratégia de evangelização, uma vez que o contexto que a igreja ocidental está vivendo é da invasão desses povos bárbaros, érulos, lombardos, hunos, teutões, anglos, saxões, celtas, e também há o envio de missionários, né, para a região das Ilhas Britânicas, onde é o Reino Unido hoje, o Patrício, o Columbano, o Columba, eles foram os primeiros evangelizadores desses povos aí. Quais os três procedimentos que a igreja se viu forçada a pensar para enfrentar a perseguição externa do Estado romano e o problema interno do ensino herético e também das consequentes divisões? Os três é o seguinte: criação do cânon do Novo Testamento, criação do credo apostólico e a criação do Novo Testamento. O Concílio de Nicéia foi 300 e não sou muito bom em data, em ano 325, possivelmente, foi convocado pelo Constantino para resolver esse problema do Ário, sobre a natureza de Cristo. Então, foi o segundo concílio da igreja, o primeiro foi em Jerusalém, foi tratado o problema, em Jerusalém foi tratado o problema do segmento, se seguir a lei de Moisés ou não no cristianismo. Daí, nas discussões acaloradas entre Paulo e Pedro, ficou vencido de que o cristianismo não precisava de seguir a lei de Moisés. No Concílio de Nicéia foi no que diz respeito à natureza de Cristo. O Ário de um lado e Atanásio de outro, ponto de interrogação, o nome da pessoa. Mas os dois tinham pensamentos opostos, né? O Ário que Cristo não era Deus e do outro lado um grupo que defendia estava do lado de Atanásio que Cristo era Deus. E no centrão nesse concílio tem o Eusébio de Cesareia que vai deixar aí o legado que a gente pensa hoje que Cristo era 100% homem, 100% Deus. A maior obra do Jerônimo, que é a pergunta, foi a Vulgata, a tradução da Bíblia do grego para o latim. É uma suposição que já existisse uma Bíblia em latim e que o Papa Damaso pediu, né, para que o Bispo de Roma pediu para que fosse feita uma revisão nessa versão e o Jerônimo fez e daí veio a Vulgata. É importante para a história da igreja porque é a Bíblia utilizada na Idade Média e no Concílio de Trento, no século XVI, foi oficializada como a Bíblia oficial da Igreja Católica. E o latim era a língua falada no Império Romano. Então, tem motivos para que existisse essa tradução. A origem dela vem da Septuaginta depois da Vulgata, e nela contém os livros
que nós chamamos apócrifos, ou deuterocanônicos, que não consta na Bíblia do segmento reformado, porque eles seguem o cânon judaico. Então essa foi a obra do Jerônimo, maior. Ele tem outras, mas publicação não sei. Por que a igreja aliou seu estado no Império Franco? Bom, o Império Franco, a igreja, no contexto do Império Romano, contava com o respaldo do imperador. No caso aí, Constantino. Depois o Teodósio, que oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Só que o Império Romano, ele, no final do século IV, século V, ele foi sendo derrotado na Europa, no Ocidente. E recuou e ficou só com o Oriente. E, com o fim do Império Romano no Ocidente, ele vai existir mais no lado no Oriente, com o nome de Império Romano do Oriente. A sede é Constantinopla, e desse império vai surgir a Igreja Católica Ortodoxa, né? O patriarca é o líder principal, uma teologia muito rebuscada, como é a do Ocidente, porque ficou a igreja controlada pelo Estado laico, Estado não eclesiástico. Enquanto que o do Ocidente, com a vinda dos povos bárbaros e o esforço em conquistar os bárbaros para o cristianismo romano, né? Então, assim, sem o Estado, a igreja do Ocidente, ela fica sem muita influência aí nas mentes dirigentes dentre esses bárbaros. Sem dizer que os bárbaros também eram muito desunidos, né? Cada um para um lado, muita briga entre eles e tal. Até que surge um rei franco chamado Clovis, que faz a unificação dessas tribos bárbaros a partir do nome de francos. Franco também era um povo bárbaro. Então ele reúne toda aquela região, a região da Gália, da Lombardia, a região dos Teutões. Eles vai se reunir em torno desse império franco. Começa lá com o Merovingio e posteriormente, após a morte do Clovis, aí logo dividido aí entre os prefeitos de palácio, que daí dá início ao período carolíngio. E nesse episódio tem a batalha de Tours, ou de Poitiers, que é a batalha que foi entre o Carlos Martel e os muçulmanos, que estavam em direção a onde hoje é Paris, e daí, com a guerra dos francos, eles retrocederam e ficaram na Espanha. Com isso, o Papa se aproximou do rei Franco e forneceu título para ele. Foi uma aproximação da igreja com o Império Franco. Então a pessoa depois tem a doação do imperador Carlos Pipino Breve, Carlos Calvo, Carlos Magno, então são os reis carolingios. Essa aproximação foi se intensificando, né? A igreja dava fornecia favores ao imperador, o imperador fornecia favores para a igreja. A igreja dava títulos para o imperador e o imperador dava terras para a igreja. Como terra era um status social nesse período medieval, a igreja ganhou muitas porções de terra. Um documento lá doação de Constantino. Esse documento foi utilizado pelo Pipino Breve para justificar essa doação de terras à igreja. E eles recebiam aí os títulos de imperador, outros títulos romanos aí em latim. Bom, essa aproximação se intensificou no período do Carlos Magno, que recebeu todos os títulos que poderia receber da igreja romana, e
e doou porções significativas de terra. E o pensamento na época do Carlos Magno é o seguinte, que o poder material pertencia ao imperador, que é a parte carnal, material, e o espiritual pertencia à igreja. Então tem uma gravura aí que mostra Cristo no meio dando poder para o Papa e do outro mão dando poder material para o Carlos Magno. Qual foi o principal fator que levou ao surgimento do marxismo? O ascetismo. A vida, o cidadão achava que a sociedade estava corrompida, cheia de pecado, então ele se saía do meio social e se enclausurava e viver isolado, veste simples, alimentação frugal. No Oriente, geralmente no deserto, ficavam mais isolados. No Ocidente, na Europa, onde hoje é a Europa, eles formaram os monastérios, né, para ter um afastamento e ter uma maior devoção aí à sua vida de piedade e ter santificação. Isso levou a muitos exageros, né? Bom, quem foi Carlos Magno? Já falei na pergunta anterior. Como ocorreu e qual foi o impacto do islamismo? O islamismo tomou assim a região do Levante, que é a Palestina, o norte do Oriente Médio, norte da África, o Oriente Médio, até a Espanha, que eram regiões que pertenciam ao Império Romano. Com o surgimento do islamismo, a pregação do Maomé, pela morte deles, foram pela força, conseguiram várias conversões desses povos que habitavam nessas regiões aí do norte da África, Península Ibérica e Levante. E quer dizer, os cristãos que estavam lá foram obrigados a irem, né, refugiarem mais, ficarem só na Europa, na região da Gália, na região da França e no Império Romano do Oriente. Então, assim, uma revisão rápida para vocês terem noção e que Deus abençoe.